A balança de torção de Cavendish é um instrumento capaz de medir a força gravitacional F e determinar a constante gravitacional universal G. Que foi o que Cavendish fez, para determinar o G que aparece naquela equação de Newton para a força gravitacional. Tá lembrado? Newton fala que a força gravitacional vai ser dada por G, que é uma constante, vezes a massa do corpo 1, vezes a massa do corpo 2, dividido pela distância que separa os seus centros ao quadrado. Ok? Que é essa distânciazinha que aparece aqui nesse desenho. E foi utilizada para verificar a teoria da gravitação de Newton. A balança é constituída por uma haste horizontal de comprimento L e massa desprezível. Então, a base, essa haste aqui, tem massa desprezível. Suspensa no ponto médio por um fio preso ao teto. Então, tem um fiozinho no teto. Nas extremidades da haste são fixadas esferas com massa M1, conforme mostra a figura. Ao se aproximar, botei pequenininho porque senão não dava espaço nessa questão aqui, Ao se aproximar esferas com massa M2 no plano horizontal que contém a haste, o fio sofre uma torção e o conjunto desloca-se de um ângulo θ. Então, esse fio gira, porque vai ter uma força gravitacional de atração da massa 1 em direção à massa 2 aqui, Aqui, Pã. E devido a isso, o fio acaba torcendo, girando, tendo uma rotação que ele chamou de θ. Ao sofrer deformação, o fio reage com um torque em sentido contrário dado por m igual a kθ. Então, olha só, ele fala que o torque, ou o momento da força, é dado por uma constante de torção vezes esse θ, esse ângulo de deslocamento do fio. Tá? Quer dizer, o fio que torce, ele tenta voltar. Para tentar voltar, ele tenta fazer a barra girar no sentido contrário que ela girou. E em um momento, ele dá a equação, prontinha, onde cai a constante de torção do fio. O deslocamento cessa e o sistema para em uma nova posição, que é essa posição aqui, uma posição de equilíbrio. Quando ocorre o equilíbrio entre o torque ou momento da força gravitacional e o torque ou momento da reação do fio. Nessa situação, as esferas de massa M1 e M2 estão a uma distância d entre si. Cabe-se medir o ângulo de torção θ, o comprimento L da haste horizontal que une as esferas M1 e M2 e a distância de equilíbrio d. Nos itens a seguir, deduz as equações literais para: letra A. O momento da força gravitacional sobre a haste, devido à atração gravitacional entre M1 e M2, em função das variáveis M1, M2, L e D. Então, aqui na letra A. Galera, isso aqui é um binário, percebe? Eu tenho uma força de cada lado, tentando fazer girar a barra. O momento de um binário é simplesmente a força vezes o comprimento do binário, que seria aqui, L. A força vale G vezes M1 vezes M2 sobre D quadrado, ok? Que é a força gravitacional que eu tenho dos dois lados, vezes L. Então a letra A está aqui, Só isso, Zeca, só isso. Ela assusta, mas ela é relativamente simples. E letra B, ele quer saber qual é a constante gravitacional G em função das variáveis M1, M2, θ, L e D. Bom, para a barra ficar em equilíbrio, a gente sabe que a soma dos momentos tem que dar 0, Aqui eu vou ter o seguinte, um momento do fio tentando fazer a barra voltar e um momento gravitacional tentando fazer ela girar no sentido contrário. Então, o momento do fio, vamos chamar o momento do fio, tem que ser igual ao momento da força gravitacional para que a barra fique parada. O momento do fio, ele diz que é K vezes θ. O momento da força gravitacional a gente já encontrou aqui, A gente já viu que é G vezes M1 vezes M2 vezes L sobre D quadrado. Bom, ele quer que a gente isole o G, Ele quer saber a constante gravitacional. Então, o G vai ser K vezes θ, ok? Que eram valores conhecidos, vezes D quadrado, que era um valor conhecido, sobre M1 vezes M2 vezes L. E deu. A gente achou aqui,
o nosso G. Percebe que todos os valores aqui eram determinados experimentalmente, né? Então ele pôde descobrir quanto que valia o G, 6,7 vezes 10 a menos 11 Newton vezes metro quadrado por quilograma ao quadrado, que era um número extremamente pequeno e Newton não conseguiu calcular. Ok? Beleza, então?